Paz do Senhor, irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, Ezequiel capítulo 37, a respeito do Vale de Ossos Secos. Quando Deus leva o profeta Ezequiel ao Vale de Ossos Secos, ele não está mostrando apenas um povo derrotado, mas um povo espiritualmente morto. O vale estava cheio de ossos, eles estavam sequíssimos, ou seja, não havia ali qualquer possibilidade de vida humana. Humanamente, aos olhos do profeta, era impossível que aqueles ossos voltassem à vida. O texto, como nós lemos aqui no verso 11, está falando a respeito de Israel. Seria impossível, ou é impossível, nesse momento do texto aqui, nesses versos iniciais, é impossível que esses ossos voltassem à vida, do ponto de vista humano. Mas a restauração, ela vai acontecer, porque o verso de número 4 em diante, o texto vai começar a dizer que Deus ele ordena ao profeta que profetize. Então, só que a gente vai ver no decorrer do texto que essa restauração ela não começa por um exército, nem por um governo. O que eu quero dizer aqui? A restauração do Israel de Deus, ela não começa com o apoio de uma potência como os Estados Unidos. Ela não começa por conta da ONU. A restauração do Israel de Deus, ela não começa por conta de um grupo de empresários, de governantes. Não, não, não. O texto nos mostra que Deus ele manda o profeta fazer algo aparentemente impossível. O que era? Profetizar. E o que é que o profeta tinha que profetizar? O profeta ele olha para aqueles ossos secos. E o que ele diz? Ouve a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, irmãos. Porque o texto está dizendo que primeiro vem a palavra. Depois, os ossos se unem por conta da palavra. Uma vez obedecendo a palavra, esses ossos vão receber nervo. Obedecendo a palavra, esses ossos vão receber carne. Obedecendo a palavra, esses ossos vão receber pele. Voltamos aqui então. Mas quem é essa palavra? A gente vai ver mais adiante. Mas o que é interessante é que o corpo ele se forma, mas ainda é um corpo morto. Por mais que pareça belo, por mais que pareça estar formado, o texto nos diz que é um corpo morto. É interessante isso, né? O corpo, ossos sequíssimos, mortos. É como se houvesse uma ressurreição. Então o profeta, ele profetiza, segundo a ordem que Deus passa para ele. Enquanto ele profetiza, ele começa a ouvir ruído, barulho. Barulho de ossos que batia contra ossos. Rebuliço. Uma confusão. Até que cada osso se junta ao seu osso. Imagina aqui o braço procurando a outra parte que estava com ele antes dele ir para aquele vale, para aquele amontoado de ossos. Cada um procurando o seu pedaço, a sua parte. E o que é interessante aqui é que ele olha para aqueles ossos e aqueles ossos começam a receber tendões. Israel começa a se formar.
Deus ele começa por meio da sua palavra organizar Israel, colocar Israel no eixo, colocar Israel segundo a sua vontade. Ele começa a organizar Israel. Você já imaginou como é o corpo humano? Os detalhes do corpo humano? A genética? A maneira como o corpo humano ele se desenvolve e ele trabalha? A anatomia do corpo humano. É assim que Deus ele quer formar essa nação. Mas para isso é necessário ela ouvir a palavra. E depois que esses ossos eles se unem, o texto diz que embora formado e bonito, falta vida. Então o que Deus faz? Ele ordena que o Espírito venha. E é somente após receber o Espírito que ele passa a viver. Isso é interessante ou não é? Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre os mortos, para que viva. Esses quatro ventos aqui, ele está dizendo que não é apenas ali. Aquele vale é o mundo. Essa expressão dos quatro cantos da terra é ossos espalhados pelo mundo, por todas as regiões. É aquilo que Jesus chama os de perto e os de longe. E a ordem é clara. Primeiro a palavra, depois o Espírito. Esse padrão vai preparar o caminho para que a gente possa entender como é que Deus ele forma o seu povo. Amém? Esse é o segundo ponto e logo eu já vou fazer o nosso terceiro episódio de Ezequiel 37. Deus abençoe.